Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti. Eu necessito mais de ti. Diga com seu coração: eu necessito mais de ti. Pede para Deus, fala para Ele: eu necessito mais de ti. Senhor Deus, nós precisamos de ti, Pai. Nós necessitamos de ti, Pai. Sem o Senhor, o que seria de nós, Pai? Estamos aqui, Senhor, diante da tua palavra, diante dos nossos irmãos, reunidos em teu nome, Senhor, para a glória do Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para conhecer mais da tua palavra, para estudar mais da tua palavra, Senhor, para adquirir conhecimento, sabedoria, entendimento espiritual. Deus, fortalece, Senhor, as nossas vidas, nos dá crescimento espiritual, nos dá um coração agradecido por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer porque o Senhor tem nos esticado, o Senhor tem nos alargado para receber tanto da tua palavra, tanto, Senhor, da tua direção. Obrigado porque a tua palavra fala aos nossos corações. Conduz-nos, Pai, com a tua palavra, com o teu Espírito Santo, com o teu amor. Fala conosco, Pai, é o que nós te pedimos, é o que nós clamamos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Puxa, o pessoal estava falando, a gente está andando muito rápido, né? Meu Deus, cada dia é um livro da Bíblia, é muita coisa, é muita informação, é muita bênção, é demais.
Deus é bom demais, né? Vamos lá, então hoje a gente vai estar entrando em 1 Tessalonicenses e a gente vai ver essa carta canônica de Paulo, né? O que é uma carta canônica? O cânon, na verdade, o cânon é como se fosse a referência, né? Então, por exemplo, como que você sabe que 1 metro é 1 metro? Você já pensou nisso? Como que você sabe que 1 metro é 1 metro? Da onde veio a ideia de você medir alguma coisa por metros? E como que aquele tamanhozinho ali é chamado de metro, né? Existe um parâmetro, existe um cânon, né, que seria uma referência básica imutável, né? E o metro, né? Existe um pedaço de ferro que é um metal lá que não se altera muito com a temperatura, que ele é sempre daquele tamanho lá na França e que se chama o metro. Então o metro é esse pedaço de ferro. Então assim, a partir desse pedaço de ferro se determinou que isso aqui é 1 metro. Então quando eu calculo, o pé direito da minha casa tem 3 metros, é porque eu calculei aquele pedaço de ferro que tem na França, determina que o padrão é aquele lá. Então a carta de Paulo aos Tessalonicenses é chamada também de carta canônica, porque essa carta canônica dá uma direção para a igreja, dá uma direção doutrinária, prática, espiritual, para que a gente consiga viver de uma forma que agrada ao Senhor, olhando para essa carta como um padrão que Deus tem para nós. Então, a primeira carta de Tessalonicenses foi escrita por Paulo, mas Paulo, é interessante, né, que Paulo ele sempre coloca, quando ele escreve as cartas, né, e ele escreve na primeira pessoa do plural, como nós, né? É interessante que ele fala nós, né? E eu acho interessante porque a carta começa assim, Paulo, Silvano e Timóteo. Poxa, pastor, mas quem é Silvano, né? Não ouvi falar de Silvano. Eu já falei para vocês em Atos, né, que o nome Silas em latim é chamado de Silvano. Por isso que às vezes aparece Silas e aparece às vezes Silvano. Mas uma coisa interessante é que Paulo e Silas e Timóteo, como eles andavam juntos, né? A gente não está mais falando aqui de uma carta da prisão. Paulo não está preso. Paulo está caminhando com os irmãos, passando por perseguições, por dificuldades, pregando o evangelho, clamando o Deus eterno e amando e ensinando os irmãos a caminhar na vida cristã. Então o que acontece é que eles andavam juntos e quando Paulo escrevia, Paulo sempre se referia à primeira pessoa do plural, no pronome, porque de uma certa forma, ao mesmo tempo que ele escrevia, Silas e Timóteo concordavam com ele. Então, como Silas e Timóteo concordavam com ele, ele escrevia sempre o nós, né? Então, esse nós é algo que Paulo coloca. Todo mundo sabe que foi o próprio Paulo que escreveu, mas ele sempre fala o nós, né? E é interessante, né, pessoal? Quando você tem uma pessoa no grupo que se sobressai, sabe, numa igreja, um líder sobressai, a gente nunca pode falar eu, né? A gente fala o nós, né? Então, por exemplo, tem um time de basquete, né, tem um jogador que faz a diferença, porque todo lugar que esse jogador vai, ele ganha o jogo, né? Então, assim, mas ele nunca fala eu sozinho ganhei esse jogo, não. Ele sempre fala nós, porque ele traz a referência ao time, à equipe, ao corpo. E é importante também para a gente não ficar se exaltando e se auto-adorando, porque só você que faz, não. Somos nós que somos assim. Paulo, ele tinha esse tipo de humildade para sempre falar o nós. Vamos lá, a igreja de Tessalonicenses é uma igreja fantástica. Ela foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo. Os relatos da igreja de Tessalonicenses estão em Atos capítulo 17. E se você voltar um pouquinho lá para Atos 17, é muito interessante você entender aqui que diz assim, que, versículo 17, 2, segundo o costume de Paulo, foi à sinagoga por 3 sábados,
discutiu com eles a base das Escrituras, explicando e provando que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia esse Jesus que lhes se proclamam é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos temente a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Olha só, a igreja de Tessalônica, ela surgiu em 3 finais de semana. Imagina, pessoal, você começar a pregar num sábado, no terceiro sábado já tem uma igreja. Olha que fantástico, né? Puxa, eu um dia queria fazer um negócio desse, né? Claro que não vou conseguir, mas assim, a igreja de Tessalônica surgiu dessa maneira na segunda viagem missionária. Tessalônica fica hoje nessa região, uma cidade da Grécia chamada Salônica, né? Que fica atualmente na cidade da Grécia. Na época, Tessalônica era a capital da Macedônia e era uma cidade tão importante que na região ela era chamada de a mãe da Macedônia, né? Tinham mais de 200 mil pessoas que moravam nesse lugar e a Tessalônica ela servia como um eixo, né? Uma conexão da atividade política e econômica da região. Então, na segunda viagem missionária de Paulo, Paulo viajou 170 quilômetros de Filipos a Anfípolis e a Polônia e chegou em Tessalônica. E em Atos 17 tem então, como a gente acabou de ler, o relato do surgimento dessa igreja. Paulo de costume vai à sinagoga e lá ele expõe o Antigo Testamento. É interessante, né, pessoal? Puxa, como que... Será que a sinagoga, né? Eu não sei se você já parou para pensar. Jesus trazia ensinamentos novos na sinagoga. Paulo entrava na sinagoga e trazia ensinamentos novos, né? E é interessante essa dinâmica da sinagoga, que é um lugar onde as pessoas iam e podiam ensinar, né? Principalmente, claro, você tinha que ter um histórico, um currículo talvez, e você podia entrar lá dentro e você podia ensinar. E Paulo ensinou o Velho Testamento e incluiu na explicação do Antigo Testamento de que Jesus era o Messias, o prometido de Deus. E muitas pessoas dentro da sinagoga creram em Jesus e entregaram suas vidas para Jesus. Depois que Paulo encontra Tito e Timóteo e Silas, lá em Corinto, é que ele escreve essa carta para os Tessalonicenses, né? Então essa primeira carta aos Tessalonicenses, ela tem um relato lá em Atos 18:15 que fala que Paulo esteve lá em Corinto e lá ele escreveu essa carta. Timóteo trouxe um bom relatório sobre a igreja de Tessalônica e Paulo então escreve para essa carta de Tessalônica com muita alegria por saber dos bons resultados que têm sido alcançados lá na igreja de Tessalônica. Então essa carta de Tessalonicenses, ela não tem um teor muito corretivo como era de Coríntios, não tinha um teor de alerta como a carta aos Efésios e Gálatas, que tinham muitos falsos ensinamentos, mas a carta de Tessalonicenses é uma carta que trabalha muito essa questão do agradecimento pela fé que eles tinham, pela dedicação, pelo esforço. E aí ela é canônica no sentido de que ela dá uma direção para a igreja viver conforme a vontade de Deus. Ele exalta aquilo que já está sendo feito de bom e aquilo que não está sendo feito, ele ressalta. E ele coloca aqui padrões básicos e necessários para a vida de um crente. Né? Então, assim, é muito interessante quando a gente chegar ali no final de Colossenses, você vai ver quando ele fala, ele dá aquele monte de direção. Alegrem-se, orem, dê graças, não apaguem o espírito, não desprezem a profecia, afaste o mal. Então, assim, a carta aos Tessalonicenses é uma carta que dá uma direção prática e real para as nossas vidas em como viver a vida cristã na prática. Né? Então, Paulo tinha sim uma preocupação com o seu rebanho, porque ele tinha sido separado dessa igreja. Então ele não conseguiu ir para a igreja de novo. Alguns temas importantes dentro desse livro, né? Encorajar a igreja, responder às falsas alegações,
consolar o rebanho perseguido, expressar uma alegria pela fé, lembrar a importância da pureza moral, condenar a preguiça, corrigir o mal-entendido de profecias, acalmar a tensão entre o rebanho e exortar os fundamentos da fé cristã. O esboço do livro de Tessalonicenses, apesar de não muito grande, ele é dividido em 5 partes. A primeira parte é a saudação, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. A segunda parte são os pensamentos pessoais de Paulo, que vai do capítulo 1, versículo 2 até o 3:13. A terceira parte são as instruções práticas de Paulo, que é o capítulo 4 e o capítulo 5, até o versículo 22. Depois, a quinta parte já é o finalzinho do livro, já é a bênção de Paulo, que é o capítulo 5, 23 e 24, e termina com as observações finais de Paulo no capítulo 5, versículo 25 a 28. Então vamos lá. Primeira parte, então, ele começa com a saudação. Assim como todas as outras cartas, né, ele diz: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalonicenses, em Deus Pai, no Senhor Jesus Cristo, a vocês graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez a gente vê a graça e a paz aqui sendo proferida por Paulo, né? E algo que a gente precisa aprender nas nossas vidas, né? A gente pode aprender com isso, a cumprimentar os nossos irmãos e a sempre desejar essa graça e essa paz aos nossos irmãos. É claro que eu acho que não precisamos criar um novo padrão de cumprimento na nossa igreja, né? Então, de agora em diante, todo mundo vai falar graça e a paz. Não precisa, tá? Eu acho que, assim, às vezes a gente engessa demais as igrejas, alguns líderes engessam demais a igreja por querer definir um padrão de como que tem que se cumprimentar na igreja. É claro que também não vai ignorar as pessoas, mas assim, cada um cumprimenta do jeito que quiser, né? Lembrando da essência do que é importante, isso que é o que é mais importante. Então vamos lá, aí começa então, na NVI, ele tem um tema que fala ação de graças pela fé e pelo exemplo dos Tessalonicenses. Mas aqui, Paulo está dando os seus pensamentos pessoais em cima dessa igreja. E dentro desse bloco tem uma parte que dá ação, que são as ações de graça mesmo, do versículo 2 ao versículo 10, que diz assim: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta na fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, dando uma paradinha aqui, Paulo está agradecendo pelo trabalho que resulta da fé. É interessante, né? Nós podemos fazer um trabalho sem fé e nós podemos fazer um trabalho com fé, né? E aí eu penso, né, que o trabalho com fé é diferente. É diferente em que sentido, pastor? É diferente no sentido até dos frutos e dos resultados que isso trazem em cima desse trabalho feito com fé. Não que o seu trabalho feito com fé precise gerar 1000 frutos aí que toda a comunidade evangélica vai se beneficiar desse trabalho com fé. Não necessariamente. Às vezes você faz um trabalho com fé para você mesmo, né? Às vezes eu acho assim, né? Por que eu estou enchendo meus cadernos com anotação? Não é para ninguém, eu não vou transformar isso em livro, não vou mandar isso para nenhuma igreja. Isso aqui é para minha edificação mesmo. O fruto desse trabalho da fé é para mim mesmo. Ninguém mandou eu fazer, ninguém pediu para eu fazer. Eu estou fazendo porque eu gosto de fazer, né? Então o trabalho que a gente faz com fé, ele gera frutos quando ele é feito pelo Senhor. E lembra que todo trabalho que você faz com fé e que estava na vontade de Deus, ele é algo que perdura, algo que funciona e que dura por muitos anos. Uma coisa que você tenta pela sua própria força, pelo seu próprio intelecto, pela sua própria convicção e conhecimento, essas coisas duram pouco, né? Eu já vi tanta reunião, tanto projeto que as pessoas fazem, né? E faz pelo esforço próprio. Sabe o que acontece? Dura uns 3 meses, dura uns 5 meses, às vezes dura um ano, depois some, desaparece,
né? E às vezes eu penso, né? Eu já fiz isso. Eu já criei vários projetos, eu já criei reuniões que na verdade não deram em nada, né? Que, poxa vida, eu era legal, era interessante, tinha um nome bom, ajudava as pessoas, mas assim, não era de Deus. Eu acho que eu tentei fazer pela minha própria força. E não tem problema se elas acabarem. O importante é a gente fazer aquilo que perdura, aquilo que agrada ao Senhor, o trabalho com fé. Ele fala também do trabalho, ele fala também do esforço motivado pelo amor, né? Eu vejo que muitos irmãos na nossa igreja têm se esforçado pelo amor, se esforçado em ser solidário com aqueles que estão necessitando. Sabe, pessoal, tem gente na nossa igreja que está indo lá para Jaçanã para poder ajudar em alguma coisa o Ministério de Apoio à Comunidade de Jaçanã, lá que a Miyuki é a líder do Projeto Atos. Essa semana mesmo a gente recebeu aí as fotos das doações e da entrega das cestas que foram dadas lá em Jaçanã, no Projeto Atos. Isso aqui é o que, pessoal? É um esforço motivado pelo amor. Eu vi todos os domingos alguns jovens ali indo para a igreja cedinho para encaixotar, para embalar, para separar as coisas, para receber as coisas, para colocar nome em cada coisa, né? Por isso é o esforço motivado pelo amor. Nós precisamos ter esse esforço motivado pelo amor. E outra coisa que Paulo agradece aqui é a perseverança na esperança, né, pessoal? E veja bem, nada disso aqui é algo que Paulo está se beneficiando com esses agradecimentos. Não, todos esses agradecimentos ou louvam a Deus ou ajudam as outras pessoas. E Paulo está agradecendo os cristãos de Tessalônica por estarem fazendo e realizando e se esforçando por isso. Aí no versículo 5, pessoal, ele relata como que surgiu essa igreja. Eu gosto demais desse versículo 5, porque ele diz assim: porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. E vocês sabem como procedemos entre vocês a seu favor. E de fato vocês se tornaram nossos imitadores no Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. E tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Então olha só, pessoal, o evangelho, quando ele chegou em Tessalônica, ele chegou com 3 pontos muito importantes. Ele chegou com o poder, ele chegou com o Espírito Santo e ele chegou em plena convicção. São 3 coisas muito importantes que nós precisamos de ter como ferramentas, como recurso espiritual para a gente começar qualquer coisa que a gente faz na igreja. Qualquer coisa que a gente faz no reino de Deus, qualquer coisa que a gente faz para servir as pessoas, para abençoar o próximo, qualquer coisa que a gente faz, a gente tem que fazer com essas 3 coisas. Com o poder. Primeiro, o poder aqui não é o poder de lançar raio pelas mãos, não é o poder de fazer as pessoas se submeterem a você, porque você tem uma voz de autoridade, porque você tem um currículo fantástico. Não. O poder, principalmente que Paulo está falando aqui, é o poder de sofrer pelas pessoas, que Paulo fazia isso, e o poder de testemunhar, como está escrito lá em Atos 1:8, né? E recebereis o Espírito Santo, e o Espírito Santo descerá sobre vocês, e receberão poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, esse poder é principalmente um poder para sofrer pelo Evangelho e um poder para testemunhar a palavra e a mensagem da salvação para as pessoas. O Espírito Santo, daí ele fala, depois do poder ele fala do Espírito Santo. Outra coisa que nós precisamos sempre nas nossas vidas é deixar o Espírito Santo fluir em nossas vidas. Falar assim: Espírito Santo, eu preciso de ti. Você vai fazer uma devocional, você vai participar de uma INC, você vai participar de uma escola dominical. Fala assim: Espírito Santo, eu preciso de ti. Espírito Santo,
derrama na minha vida. Por quê, pessoal? Lembra que a gente já falou tantas coisas do Espírito Santo. O Espírito Santo ensina, o Espírito Santo consola, o Espírito Santo exorta, o Espírito Santo molda, o Espírito Santo guia, o Espírito Santo, ele revela o pecado, a justiça e o juízo em nossas vidas. Então nós precisamos estar constantemente com o Espírito Santo. E a terceira coisa que ele fala aqui é a convicção. Mas é a convicção do quê, pastor? A convicção da palavra de Deus. A convicção nas verdades absolutas de Deus, né? Ontem uma das irmãs aqui mandou para mim uma foto do esquema que ela fez, dela ter entendido aquela parte que eu falei ontem sobre reconciliar. Deus queria que nós estivéssemos no concílio com Ele, mas por causa do pecado nós somos expulsos desse concílio, e porque nós saímos desse concílio nós estamos separados, somos inimigos de Deus, e aí teve que Jesus Cristo vir ao mundo para nos dar a oportunidade de reconciliar, reconectar a humanidade no concílio da Trindade de Deus, né? Então assim, muito interessante, essas são convicções na nossa vida. Se alguém falar algo contrário a essas verdades absolutas, e principalmente a verdade de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Deus vivo aqui na terra, 100% Deus, 100% homem. Se alguém vier falar algo contrário a isso, você tenha convicção nas verdades absolutas de Deus. Por quê? Porque você tendo o poder, tendo o Espírito Santo, tendo convicção nas verdades absolutas, você vai se tornar um imitador de Deus. E apesar dos sofrimentos, você vai se tornar um modelo a ser seguido. E esses cristãos de Tessalônica se tornaram imitadores de Cristo, se tornaram modelo de igreja e propagaram e alcançaram muitas pessoas na Macedônia e na Acácia. Então é muito interessante a gente perceber essa dinâmica de como que Deus quer trabalhar em nossas vidas e como que Deus nos dá recursos para que possamos praticar um evangelho eficaz e cheio de frutos do Espírito Santo de Deus. Aí a segunda parte desse segundo bloco, ele vai falar, o comentarista do MacArthur, ele chama de lembretes de Paulo à igreja de Tessalônica, né? E esses lembretes vai do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 16, né? E aqui ele fala: irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus, tivemos a coragem de anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta, pois a nossa exortação não tem origem no erro e nem em motivos impuros, e nem temos a intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Então esse ministério de Paulo, ele está baseado aqui, mesmo sendo maltratados, mesmo sendo perseguidos, né? Eu não sei se você voltar lá para Atos capítulo 17 e 18, Paulo em Tessalônica e também na Bereia, você vai ver que Paulo foi maltratado, e depois que Paulo fugiu para Bereia de Tessalônica, os irmãos lá de Tessalônica sofreram um ataque das pessoas guiadas por Satanás para perseguir Paulo. Um tal de Jason, ele foi punido, ele foi castigado, né? Ele apanhou porque ele hospedava Paulo na sua casa, né? Então, assim, eu vejo que muitas vezes a gente é perseguido, né, e passa por momentos difíceis na nossa vida, mas a Bíblia sempre fala: felizes aqueles que são perseguidos por causa do meu nome. Se você for lá para as bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5, você vai ver que ele fala: bem-aventurados aqueles que são maltratados e perseguidos por causa do evangelho. E aí eu conecto isso à palavra mansidão,
Outro dia eu dei para vocês a definição da palavra mansidão. O que é mansidão? É quando você age pacientemente, quando você é injustamente atacado pelas pessoas, né? Poxa, o que eu fiz de errado? Eu só preguei o evangelho. O que eu fiz de errado? Eu só estou falando que o Messias que estavam falando do Velho Testamento é Jesus Cristo que está aqui com a gente hoje, né? Então nós vemos que essa mansidão é o fruto de uma perseguição, de uma injustiça que está sendo acusada nas nossas vidas, mas que nós, ao invés de pagar o mal com o mal, nós pagamos o mal com o bem, com o agradecimento. E a gente vai ver isso daqui a pouco também, né? Então, assim, versículo 5, ele diz assim: vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi bajulação e nem pretexto para a ganância. Deus é testemunha. Por que Paulo está falando isso? Porque algumas pessoas realmente faziam o que o versículo 3 está falando aqui. Nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, e nem temos intenção de enganá-los. Ou seja, existem pessoas que pregam para enganar outros. Existem pessoas que manipulam os outros através da palavra, através das pregações, pessoal. É nítido. Pessoal, outro dia, faz uns anos já, mas eu fiquei com nojo de um pastor na televisão, né? Um pastor assim que começou a chorar porque ele estava precisando de dinheiro e que os crentes precisavam dar dinheiro para ele, porque fala sério, mano. E o cara vai de helicóptero para a igreja, o cara, né? O cara anda com segurança, né? Com chofer, BMW, e aí o cara chorando na televisão porque não tinha dinheiro. Fala sério, né? Então assim, eu penso assim que a gente tem que tomar cuidado para não ser manipulado, né, por pessoas que falam bem, pessoas de alto escalão aí nas paradas, né? E tomar cuidado com isso e sempre temer ao Senhor e falar assim: puxa Deus, será que o que eu estou fazendo vem realmente do seu coração? Será que o que eu estou fazendo é para bajular as pessoas, é para agradar as pessoas? Ou o que eu estou fazendo é para agradar ao Senhor, fazer a tua vontade e seguir a tua palavra, né? Então, pessoal, é muito importante a gente ter esse temor e esse tremor no nosso coração para não errar nesse sentido, né? E a gente está sempre tomando cuidado com isso. O versículo 8, ele vai dizer o seguinte: sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhe não somente o evangelho, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. E aí eu digo para vocês, algumas pessoas e alguns ministros, alguns pastores que eu conheço, eles tomaram essa decisão de entregar não somente o evangelho, mas entregar a própria vida, né? Eu conheço gente que era engenheiro, que largou a sua engenharia para ser pastor, gente que era dentista, eu também, mas assim, eu conheço um pastor Orlando da Hollins, ele também era pastor e decidiu ser pastor e se dedicar para a obra do cuidado da igreja, da pregação do evangelho. Pessoas que tinham cargos altos e que largaram tudo para ser missionários, né? Tinha um tal de Livingstone na África, que ele largou. Hudson era médico e deixou de ser médico para ser um missionário na China. Então, assim, pessoas que não só queriam entregar o evangelho, mas que decidiram entregar suas próprias vidas para essa obra de proclamar o evangelho. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: não é para todo mundo fazer isso. Não é verdade? Eu acho que você tem que ter o chamado, né? Então, assim, Paulo não está falando para todo mundo fazer isso. Paulo está falando no versículo 8 que, por tanta afeição, decidimos dar-lhe não somente o evangelho, mas também a nossa própria vida. Então, assim, no caso de Paulo, Silas e Timóteo, eles, nesse sentido, eles tinham esse chamado de dar a própria vida por essa causa. Então é importante a gente olhar para isso. O versículo 9, ele diz assim: irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga,
trabalhamos dia e noite para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o evangelho de Deus. Uma coisa que a gente sabe de Paulo é que ele era um fazedor de tendas. O que é isso, né? Ele era profissional na área de construção de tendas, né? De casas. E Paulo, ele trabalhava durante o dia para não precisar ser um peso para que as outras pessoas pudessem sustentá-lo, né? E isso é um pensamento antigo de pastores antigos, né? Inclusive, o meu avô, ele dizia isso para o meu pai, né? Trabalhe, ganhe seu dinheiro para não precisar do dinheiro da igreja, porque a igreja precisa do dinheiro para plantar outras igrejas, para investir no reino, né? E para que a igreja não precise se preocupar tanto com os ministros, a igreja então investe no crescimento e na plantação de novas igrejas, né? E não tanto na questão do sustento dos ministros, né? Então, à medida que o tempo passa, eu acho que essa dinâmica ela vai se alterando e vai melhorando, assim que a gente consegue ainda prosseguir e ainda consegue sustentar os ministros, né? Mas assim, a gente tem que ter equilíbrio em tudo isso e lembrar que Paulo, ele era um fazedor de tenda, né? Eu, por muito tempo, quis ser um fazedor de tenda. Eu queria ser dentista e eu queria ser pastor ao mesmo tempo. Mas eu percebi comigo mesmo que não dava para fazer as duas coisas com excelência. E várias pessoas que tentaram fazer isso não conseguiram fazer os dois com excelência. Ou deixava um mais ou menos e fazia o ministério pastoral, ou fazia o ministério pastoral e deixava o consultório meia boca. Então, assim, eu percebi que ou você se entrega total, ou você se torna um profissional que serve ao Senhor através da sua profissão, né? Então, esse é um pensamento do pastor Joel, tá, pessoal? Mas Paulo, ele teve um trabalho esgotante de noite e dia para poder pregar o evangelho para as pessoas, né? Aí o versículo 11, vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando e consolando e dando testemunho para vocês, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o reino, né? Então Paulo tratava as pessoas da igreja como filhos, né? Nesse sentido de que do cuidado e de estar instruindo e abençoando a vida dos seus filhos. E aí o versículo 13 diz que eles receberam a palavra e aceitaram não como palavra de homens, mas conforme verdadeiramente como palavra de Deus que atua com eficácia na vida de vocês, né? O versículo 14 ao 16, então, ele fala sobre os conterrâneos de Paulo, ou seja, sobre os judeus que perseguiram a igreja, né? Então ele fala, porque vocês, irmãos, tornaram imitadores da igreja de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor e os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradaram a Deus e são hostis, esforçando-se para impedir que falemos aos gentios, estes sejam salvos. Olha que interessante, pessoal, falando dessas pessoas que têm sido hostis, que têm sido maldosas, que têm perseguido eles por pregar o evangelho, Paulo ainda diz, e estes sejam salvos. Ou seja, que eles possam um dia conhecer o Senhor Jesus e receber a salvação no Senhor Jesus, né? A humanidade, a sociedade humana, ela prega o seguinte, se alguém te fez um mal, que essa pessoa morra, né? Se alguém fez um mal, que essa pessoa também receba outro mal, né? Mas é interessante que o nosso evangelho, o evangelho que o Senhor trouxe para nós, ele é diferente, né? Aqueles que nos perseguem, a gente ora para que eles sejam salvos, né? Para que eles sejam salvos no nosso Senhor Jesus Cristo. Então é interessante a gente ver essa dinâmica nova. E aí, isso eu digo para vocês, o que é isso, pessoal? É uma nova lei que Jesus Cristo está trazendo. Sabe, quando Jesus ele chega para os seus discípulos e fala assim, novo mandamento vos dou, que ameis o vosso próximo como a ti mesmo, que ameis a Deus. Então, o que Jesus está falando? Jesus está falando assim, aquela lei que foi dada por Moisés,
ela foi boa, ela foi necessária, porque aquela lei estipulou o certo e o errado. E aí eu volto a falar uma frase que eu gosto muito, que diz assim: a lei revela o pecado para nós, mas a lei não pode curar o pecado nas nossas vidas. Mas então é por isso que Jesus traz uma nova lei, a lei que pode restaurar as nossas vidas e pode curar as nossas vidas. Ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, ame o teu próximo como a ti mesmo, de uma forma diferente. O que é diferente do Velho Testamento para o Novo Testamento? É a graça. A graça, a salvação, Jesus Cristo, tudo isso são mistérios que para o Velho Testamento era mistério, mas para que no Novo Testamento esses mistérios estão sendo revelados. Jesus Cristo é o Messias, Jesus Cristo é o Redentor, o Salvador das nossas vidas. Ele nos une como corpo de Cristo, ele traz a igreja como expressão da sua presença, sendo ele o cabeça e nós o corpo, né? Esses mistérios, eles ainda não tinham sido revelados. As ações do Espírito Santo que ocorreram a partir da descida do Espírito Santo, que deu poder para nós, para sermos igreja aqui na terra. Tudo isso eram mistérios no Velho Testamento e que estão sendo revelados pela vida de Paulo, né? Então, assim, nós precisamos entender essa dinâmica. Aí, a terceira parte do segundo bloco, ele vai falar sobre as preocupações que Paulo tinha com a igreja, que vai do capítulo 2, versículo 17, até o capítulo 3, versículo 13. Paulo diz assim: nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saúde que temos de vocês. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, o quis, não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu, pois quem é a nossa esperança, alegria e coroa que nos gloriamos perante o Senhor na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Veja bem, Paulo está falando que ele tinha uma preocupação em ir para Tessalônica, mas ele não conseguiu chegar na Tessalônica. Por quê? E aí está escrito aqui, porque Satanás impediu. Mas assim, eu queria que vocês entendessem. Lá em Atos, a gente via o Espírito Santo agindo em Paulo, né? O Espírito Santo impediu Paulo de ir para aquele lugar. Mas aqui, não é que o Satanás, na sua bondade, está impedindo Paulo de ir para lá, não. O Satanás está perseguindo tão forte a vida de Paulo, que se Paulo fosse para lá, ele levaria a perseguição para a igreja também. Então Paulo, ele preferiu não ir para Tessalônica para não ser um alvo e outras pessoas serem castigadas ou serem atacadas por conta de estarem perto de Paulo. Então por isso que muitas vezes Paulo, o que ele faz? Ele foge para um outro lugar e deixa Timóteo e Silas para encorajar e ensinar aquele grupo, e Paulo sai sozinho. Para quê? Para que o inimigo venha a perseguir ele e deixe o Tiago, o Timóteo e o Silas tranquilo para ensinarem a palavra de Deus. É por isso que Timóteo ele ia para as igrejas no lugar de Paulo. Por quê? Porque é o desvio dos ataques, né? Eu não sei se você sabe, mas assim, nos esportes, isso acontece muito nos esportes de equipe, né? Basquete, futebol. Quando você tem um jogador muito forte, o que eles fazem, né? Os jogadores muito fortes, eles saem para um lado para os outros jogadores fazerem a jogada pelo outro lado, né? Para que o time adversário corra atrás daquele jogador bom, e aí os outros do time é que fazem o trabalho para alcançar o grande resultado da vitória, né? Então tudo aqui tem uma questão estratégica de batalha, de luta, de vencer as vitórias do nosso mundo, né? Então é muito importante a gente ter estratégias dentro do nosso ministério. Paulo tinha estratégias no ministério dele. Então, aí o capítulo 3 começa, e do versículos 1 ao 5, Paulo vai falar sobre as perseguições.
Ele diz assim, capítulo 3: Por isso, quando não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. E assim enviamos Timóteo, nosso irmão cooperador de Deus, do Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo e fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já lhe dizíamos que seriam perseguidos e que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não o seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Então havia um ataque do inimigo real sobre a vida das pessoas, e também Paulo ele enviava Timóteo para que Timóteo pudesse ser a representação dele e encorajar os irmãos. E aqui ele fala que, é interessante que ele fala assim: vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Designados para quê? Para sofrer. Interessante, né? Quando você vai para Atos, no capítulo 9, quando você tem a conversão de Paulo, Ananias, quando vai falar com Paulo, o profeta, ele fala assim: olha, Paulo, você foi chamado para pregar o evangelho e para sofrer, né? Paulo, ele recebeu uma designação para sofrer. É esquisito isso, mas assim, é importante a gente entender que a vida cristã não é fácil, né? Se a gente pensa muitas vezes, eu quero entregar minha vida para Jesus, porque se eu entregar minha vida para Jesus vai tudo ficar mais fácil. Eu não acho que vai ficar mais fácil, eu acho que vai ficar mais difícil, porque a vida cristã é remar contra a maré, é ir contra o fluxo normal desse mundo tenebroso, dominado por Satanás, né? Então nós temos que ter essa noção básica de que viver com Jesus não é fácil, né? Mas Deus traz esse consolo através de alguns irmãos, através de Timóteo, né? Eu lembro até daquele texto em 2 Coríntios, capítulo 7, quando Paulo encontra com Tito, né? E ele fala assim: puxa, Tito chegou, eu estava numa situação tão difícil, mas o Tito chegou e foi tão bom quando o Tito chegou, né? Eu penso que eu quero ser Tito para as pessoas. Quando chegar num momento de dificuldade, eu quero ser Tito para as pessoas, para consolar as pessoas, para encorajar as pessoas, para fortalecer as pessoas, para fazer com que elas possam estar mais próximas de Jesus a cada dia. Amém? Depois dessas preocupações de Paulo, a gente entra na terceira parte da carta, que é uma parte mais instrutiva, é uma parte mais prática. E ela começa aqui, desculpa, eu pulei uma parte aqui do capítulo 3, de 6 a 13, onde Paulo ele recebe as boas notícias de Timóteo, né? Então assim, ele diz assim: agora porém Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los novamente e suprir a falta à sua fé. Que o próprio Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, prepare o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros. E aqui no versículo 12 e 13, a gente tem uma parte muito importante, que Paulo fala como se fosse uma oração pelos irmãos dos cristãos de Tessalônica. Que o Senhor faça transbordar o amor de vocês uns para com os outros, né? Assim como eles também amam os cristãos de Tessalônica. E que Deus fortaleça para serem o quê? Irrepreensíveis em santidade. Isso é muito interessante, né? Como que eu posso ser irrepreensível em santidade, se não for pela graça e pelo poder do Espírito Santo e a convicção que eu tenho
nas verdades absolutas de Deus. Na verdade, é só assim que nós conseguimos ser irrepreensíveis em santidade. E aí começa então o capítulo 4, que é as instruções práticas de Paulo. E do versículo 1 até o versículo 8, ele vai falar sobre a pureza moral. Como é importante nós termos essa pureza moral. Então ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, não já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu falo para vocês, que mandamentos são esses? São os mandamentos do Velho Testamento ou são os mandamentos que Jesus traz na nova dispensação da graça, né? As pessoas, Paulo não está pregando para as pessoas viverem na legalidade do judaizante do Velho Testamento, mas ele está falando assim: absorvam aquilo que é bom e absorva aquilo que Jesus Cristo tem ensinado para nós. O novo mandamento vos dou, né? E esses mandamentos que Jesus nos dá é o mandamento que Paulo tem falado para a igreja de Tessalonicenses. Versículo 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade. E aqui a gente vai ter uma lista, né, muito importante de coisas que nós precisamos prestar atenção nas nossas vidas. Vamos ver essas coisas. Ele fala: sejam santificados, abstenham-se da imoralidade, controle o seu próprio corpo, né? Isso é muito interessante, né? Controlar o seu próprio corpo, que está lá no fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio, né? Nós precisamos controlar o nosso corpo. Mas, pastor, e as pessoas que têm Parkinson? Claro, pessoal, é doença, né? Você não precisa se preocupar nesse sentido. Mas, assim, nós precisamos controlar o nosso corpo, principalmente, eu vou dizer para vocês, principalmente duas partes do corpo que você precisa controlar: os seus olhos e os seus ouvidos, e a terceira, a sua boca. E hoje tem os dedinhos, né? Porque os dedinhos também a gente escreve um monte de coisa. Então a gente tem que tomar cuidado, e são partes do nosso corpo, não são? São partes do nosso corpo que precisam estar no controle de Deus. Os nossos olhos, os nossos ouvidos e os nossos dedinhos hoje, né? Hoje a gente fala mais pelos dedinhos do que pela boca. É tão interessante, né? Então, assim, nós precisamos deixar tudo isso nos controles de Deus. E ele fala assim: não dominados pela paixão de desejos desenfreados. O que seria isso? Não dominados pela paixão dos desejos desenfreados. E eu vejo, pessoal, às vezes a gente coloca um negócio na nossa cabeça e a gente transforma isso numa paixão e transforma isso numa obsessão. E às vezes pode ser até para a igreja, pode ser até para Deus, mas às vezes isso se torna uma obsessão patológica que pode trazer coisas ruins para nós. Mas como que uma coisa que eu estou falando que é de Deus, né? Então, assim, sim, se você está dominado por essa paixão, se esse desejo é desenfreado, toma cuidado, né? Por quê? Porque às vezes a gente quer fazer as coisas pela nossa própria força e pela nossa própria carne, né? Ah, não, eu quero ajudar os irmãos da África. Eu preciso fazer alguma coisa para ajudar os irmãos da África. Então, assim, como que você vai conseguir fazer isso agora, em tempo de pandemia, que você não consegue fazer nada, está todo mundo preso? Então, assim, a gente tem que ter tudo debaixo do controle e do domínio de Deus. E outra coisa que ele fala assim: não prejudique e não se aproveite dos seus irmãos, né? Então a gente não pode se aproveitar dos nossos irmãos só porque é da igreja. Não, só porque já que você é da igreja, então você tem que me ajudar, você tem que me emprestar dinheiro, você tem que... Então, entendeu, pessoal? Então, assim, não faça isso. Não prejudique e não se aproveite dos irmãos da igreja. E o versículo 7 e 8, então, ele traz um chamado à santidade. E ele diz assim: portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal,
7, 8. Porque Deus não chamou para a impureza, mas para a santidade. Deus tem nos chamado para a santidade. E a nossa doutrina metodista livre é uma doutrina voltada para a busca pela santidade. Eu estava conversando com meu pai outro dia que há 64 anos atrás foi criado o Retiro da Santidade na Metodista Livre. Existia um retiro que era feito lá em Imbura, eu acho. Eles iam para lá e ficavam orando e jejuando, orando pela santidade, clamando por uma vida santa. Devia ser um negócio fantástico, assim. Eu queria estar nesses períodos para poder ter ido para lá, porque deve ter sido uma coisa fantástica. E essa reunião da santidade não terminou, né? Porque ano passado, acho que foi ano passado, eu fui pregar nessa reunião da santidade, né? Que foi lá na Igreja da Saúde. E ela aconteceu. E no cartaz estava escrito 64º ano da reunião da santidade. Ou seja, era uma reunião que começou, acho que foi o meu Dichan, o meu avô que começou essa reunião, pelo que o pastor Oyama tinha me falado. E aí começou a juntar gente para buscar essa vida de santidade, um viver santo, um viver puro aos olhos de Deus, a pureza moral da vida cristã. Aí do versículo 9 até o versículo 12, ele vai falar que nós precisamos viver de um modo disciplinado. E ele começa dizendo assim: quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. De fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as suas próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Então ele está falando aqui que nós precisamos viver esse amor fraternal e também que nós precisamos trabalhar e ser dignos daquilo que a gente ganha e não depender de ninguém, mas viver conforme o nosso trabalho, aquilo que Deus tem nos abençoado. Mas não é para ficar parado, né? Tanto é que tem um alerta que a gente vai ver assim, ele até fala no versículo 14 do capítulo 5, ele fala: advirtam as pessoas da ociosidade. Interessante isso, né? Ô, meu amigo, você tá meio parado, né? Vamos começar a fazer alguma coisa? Vamos levantar da cadeira? Né? É muito interessante isso, né? Então, assim, é um alerta até para com a ociosidade, né? Então, assim, do versículo 9 ao 12, Paulo está falando sobre essa questão. Aí vem aqui o capítulo 4, de 13 a 18, Paulo vai trazer um pedaço aqui de mensagem escatológica. Lembra da mensagem, o que é o escatológico? Que fala sobre o final dos tempos, né? Então aqui ele começa dizendo o seguinte: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu, ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, o que ficamos até que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Então a palavra, eu quero que vocês entendam uma coisa aqui nesse texto, né? Os cristãos em Tessalônica, eles entenderam a mensagem da salvação e entenderam a segunda vinda de Jesus Cristo. E eles estavam vivendo nessa expectativa. Mas quando a perseguição começou a aparecer na igreja, na região de Tessalônica, eles começaram a achar estranho. Por quê?
Porque, de uma certa maneira, eles acharam que Jesus ia privar eles do sofrimento e ia voltar antes das perseguições, né? E eu vejo assim, né, pessoal? Quem aqui não gostaria de ver Jesus antes de sofrer, né? Ninguém aqui gosta de sofrer, né? Então, às vezes a gente fala assim, poxa, Deus, volta logo, né? Para eu não precisar passar por essas dificuldades, né? Mas assim, os cristãos de Tessalônica começaram a sofrer esses ataques de perseguição e eles começaram a talvez se perguntar, poxa, será que esse Jesus vai voltar mesmo? Né? Porque eu estou passando por perseguição e eu acho que eu queria ir embora antes da perseguição. É claro, todo mundo queria ir embora antes da perseguição, mas eu creio, por isso que eu creio, pessoal, eu creio que na nossa vida cristã, toda essa vida que nós estamos sendo treinados, nós estamos sendo treinados para enfrentar a perseguição. Eu creio que um dia a gente vai ter essa perseguição nas nossas vidas e tudo que a gente está fazendo é para fortalecer a nossa fé a ponto de não nos desviarmos, não abandonarmos a nossa fé em Cristo Jesus por conta das perseguições e das dificuldades da vida, né? Então eu creio nessa posição escatológica de que nós vamos passar por isso. Aí você me pergunta, mas pastor, o que significa quando ele fala aos que dormem? Então quer dizer que eles não estão mortos, eles estão dormindo? Não. Deixa eu deixar bem claro. Lembra quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, lá em Mateus 9:24? Jesus falou, não, tudo bem, ela dorme, né? E quando Estevão morreu em Atos 7, versículo 60, também a palavra de Lucas em Atos diz que ele dormiu, né? E esse dormiu significa que ele morreu. Fisicamente no corpo ele morreu, mas a alma não morreu, né? Porque esses que são predestinados, eleitos, eles não vão morrer, né? Porque eles podem morrer aqui na terra, mas eles não vão morrer. A alma deles, o espírito deles não pode morrer. E eles então entram num estado de latência espiritual, né? Então, assim, isso aqui é segundo a explicação do meu professor de Novo Testamento, Stephen Kirchner. Ele dizia o seguinte, esse tal de dormir é assim, né? Quando você morrer, meio que a sua alma vai entrar em coma, né? O seu corpo já morreu, vai se deteriorar, vai virar pó. Mas a sua alma, ela entra num estado de latência, que só vai acordar no dia do julgamento, quando Jesus Cristo voltar pela segunda vez. Aí, de repente, como num piscar de olhos, Jesus vai estar na sua frente, depois que você morreu, e aí a gente vai passar pelo julgamento, e aí sim vai acontecer a separação aí do joio e do trigo, né, e tal, e aí esse julgamento a gente vai viver a vida eterna com Cristo Jesus. É por isso que ele fala nessa questão dos que dormem, e principalmente os que dormem são mortos que morreram em Cristo Jesus, né? Então, quando uma pessoa morre em Cristo Jesus, nós não precisamos ficar desesperados pela morte dessa pessoa, né? Então eu acho muito importante a gente pensar nisso, né? Quando você pensa na morte de um cristão, então a gente também não vai ficar feliz, né? Tipo, graças a Deus que ele foi. Não, foi tarde. Não, ninguém vai falar. Ninguém vai falar um negócio desse. Mas assim, a gente não vai ficar contente por conta de não estar com ele aqui mais, mas a gente também não vai ficar desesperadamente triste por perder essa pessoa, sabendo que ela está indo em direção a algo melhor, algo mais esperançoso, que é a vida eterna em Cristo Jesus, né? Porque para mim, eu digo para vocês, pessoal, foi tão estranho quando meu avô morreu, porque depois do enterro, a gente foi pro Outback e a família inteira comendo e dando risada. E eu falei assim, Jesus, o nosso avô acaba de morrer e vocês estão aí, né, lembrando das coisas que o vovô fazia, que era engraçado, que ele esperava os filhos na porta, e quando ele estava chegando ele se escondia no mato para fazer uma surpresa, ele trazia um bolo para eles comerem no final da tarde, sabe? Eles começavam a relatar as coisas legais do vovô, e eu percebi o seguinte, pessoal, que na morte de um cristão,
nós podemos enfrentar essa morte de duas maneiras. Uma delas é a gente ficar se remoendo pela perda de alguém, ou você pode enfrentar a morte de uma outra maneira, agradecendo a Deus por todos os momentos que você já teve com essa pessoa e lembrar, eternizar esses acontecimentos na sua vida, ao invés de ficar com aquele pensamento consumidor de remorso, de ai, queria estar com ela aqui, ai, queria almoçar com ela hoje, ai, eu poderia ter ido passear com ela, eu poderia ter feito isso, aquilo. Você entende, pessoal? Ao invés de viver em remorso, viver em gratidão por todo o tempo que passamos juntos com essas pessoas, né? Então são duas maneiras de enfrentarmos a morte dos cristãos, de pessoas queridas. E aqui o versículo 17 traz essa palavra arrebatados. E eu acho legal essa palavra, né? Eu não sei se vai ser assim, mas assim, eu penso que esse texto, os comentários quando dizem isso, dizem que arrebatados é a mesma coisa que arrancados desse mundo e levados para a nuvem, para a presença de Deus. Não sei como que vai ser, né? Porque quando eu leio o Apocalipse, eu penso assim, pessoal, não é que nós seremos levados, mas que o céu vai descer aqui na terra, né? O céu vai descer aqui na terra. Pelo menos quando a gente lê a Nova Jerusalém, de Apocalipse 20, 21 e 22, a gente vê que o céu vai descer aqui na terra, não que nós vamos subir que nem o super-homem voando nas alturas, né? Mas assim, existem, todas essas teorias são defendidas aqui na palavra de Deus, né? Então assim, vamos aguardar e esperar para ver qual que é a verdadeira posição. Aí a gente entra no capítulo 5, e o capítulo 5, ele vai continuar falando sobre uma vida santa e sobre o dia do Senhor. Do versículo 1 até o 11, ele vai falar sobre essa vida santa e o dia do Senhor. E ele começa dizendo assim: irmãos, quanto aos tempos e às épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Não está falando que Jesus é ladrão, e que, entendeu, pessoal? Está falando que Jesus vem numa hora que ninguém espera. Ninguém imagina, de repente ele vai chegar, né? E é interessante que ele fala do ladrão à noite, né? Então, assim, pelo menos uma referência já está dando, à noite. Por que à noite, pessoal? Porque cada vez que a gente vê o mundo, a gente percebe que o mundo está cada vez mais em trevas, na verdade. As trevas parece que dominam esse mundo. As notícias, quando a gente vê notícia, quando a gente vê as coisas com isso que acontece, a gente percebe como que o nosso mundo está se tornando um mundo em trevas, né? Todas as dificuldades que têm surgido nas nossas vidas. E no meio das trevas, a gente precisa entender que a volta de Jesus vai vir de uma forma inesperada para as pessoas do mundo. E apesar do mundo estar em trevas, nós não estamos em trevas. Por quê? Nós estamos na maravilhosa luz de Deus, como diz 1 Pedro 2,9, né? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós estamos na luz, nós não estamos nas trevas, nós estamos na luz. Então, a palavra de Deus aqui diz para que nós sejamos o quê? Estejamos sempre alertas e sóbrios. Versículo 6 diz assim: não durmam como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Então ele está falando para a gente estar sempre preparados. Ou seja, por fora nós nos vestimos de compaixão, de gratidão, de amor ao próximo, mas interiormente nós nos vestimos da armadura de Deus. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 10 a 17, vai explicar para a gente o que nós precisamos vestir espiritualmente, né? Cingindo com a verdade, calçando a preparação do evangelho da paz,
colocando a couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé e a espada, que é a palavra de Deus. São coisas que nos equipam para que nós possamos estar atentos, vigilantes e sóbrios. E aí o versículo 11, ele dá uma instrução para nós, que nós possamos exortar e edificar uns aos outros. É muito importante nós lembrarmos disso, que nós precisamos nos exortar. E eu penso, sabe, pessoal, quando você vê um irmãozinho fazendo uma coisa errada, se você não exortar, você está deixando ele morrer e caminhar para o inferno. Então, assim, o nosso papel, de uma certa maneira, é alertar, é exortar, é falar, ó, meu irmão, eu acho que está errado dessa maneira, acho melhor você mudar esse comportamento. A exortação, a disciplina, ela é boa. Mas ela é boa para quem entende que essa disciplina está sendo algo para a salvação das pessoas, né? Então é importante a gente ter isso em mente, de que exortar também é amar, né? Quando a gente exorta o irmão, a gente está amando o nosso irmão. E aqui também ele fala, edifiquem-se uns aos outros, né? Tragam palavras boas, né? Puxa, essa semana uma pessoa me edificou tanto, tanto. Uma menininha jovem, adolescente, lá de São José dos Campos. Ela me escreveu e falou assim, ó, pastor, eu tive um sonho, eu queria compartilhar com você. Eu compartilhei no meu sonho, eu tive um sonho que eu liguei para você e disse essas palavras. Aí ela começou a falar, pastor, obrigado, porque você prega com paixão, porque você tem... Por isso que as pessoas gostam de estar do seu lado, porque você serve com alegria, você ama as pessoas. Achei tão bonitinho, né? Nunca tinha visto isso. Até eu e a Débora, a gente ficou super contente de ver, né, essa menina que tem crescido tanto em Jesus Cristo, né? E isso edifica as nossas vidas, né? Algumas palavras edificam as nossas vidas, né? Quando a gente ora com alguém, quando a gente manda um feliz aniversário, né? E é tão bom edificar os nossos irmãos. Aí ele vai falar, então tá terminando aqui, mas ele vai, no capítulo 5, do versículo 12 ao 15, ele vai falar sobre os relacionamentos da igreja. Do versículo 12 ao 15, vale a pena a gente prestar atenção nessas leituras. Diz assim, agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que estão se esforçando no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles, e vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos, tenham cuidado para que ninguém retribua mal com mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Então, assim, primeiro ele começa falando que nós tenhamos consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês. Eu acho importante a gente estar orando sempre pela liderança da nossa igreja, pelos 3 pastores, pelo pastor Daniel, a Isa e a mim, pelos líderes da Juad, né? Quem são os líderes da Juad? O William, o André, o Pedrinho, a Mitico, quem mais que tá faltando aqui? Pastor Daniel, eu, a Isa. Acho que são esses. Esses são da Juad. A gente precisa estar lembrando deles para estar orando por essa liderança que se esforça. Pessoal da equipe da infraestrutura. Todas essas pessoas que são os delegados da nossa igreja, né, que foram chamados para fazer parte dessa liderança da igreja, né? Então tá lembrando deles em oração. E aqui Paulo dá algumas instruções mais insistentes dele, que ele diz o seguinte: advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes para com todos. Sejam bondosos, cuidado para não retribuir o mal com o mal. E tudo isso tem a ver, eu penso, né, pessoal, tudo isso tem a ver com o pastoreio. Mas não o pastoreio que só o pastor tem que fazer isso, mas todos nós temos que fazer isso com as pessoas de casa, com as pessoas da nossa INC. Nós precisamos exercer essas palavras. Aí do versículo 16 até o 22, Paulo dá ações sobre o fundamento
da fé cristã. E ele começa no versículo 12, dizendo o seguinte: agora lhe pedimos, irmãos, tenham consideração para os que... do versículo 16, aí eu estou viajando, 16 até o 22. E aí começa: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, ao contrário, coloquem as profecias à prova e afastem-se do mal, né? Então, assim, são orientações que Paulo está dando para as nossas vidas, para que nós possamos viver de uma maneira digna do Evangelho do Senhor Jesus. Aí a quarta parte desse livro é a bênção que Paulo traz para os cristãos de Tessalonicenses, que ele diz no versículo 23 e 24, que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, que todo espírito e alma e corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Essa é a bênção que Paulo deseja sobre a vida dos Tessalonicenses. E termina com as observações finais, que é o versículo 25 a 28. Irmãos, orem por nós, saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Diante do Senhor encarrego vocês a lerem essa carta a todos os irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês, né? Olhando para esse texto, a única coisa que a gente não pode praticar hoje é o beijo santo, né? Porque nós estamos em tempo de pandemia, não tem mais beijo, né? Então, em tempos de pandemia, não tem mais beijo santo, né? Agora, só se for de longe, assim, né? Manda um beijo. Só se for assim, né? Porque não dá mais para dar beijo nas pessoas, porque a gente está em tempos de pandemia. Mas é isso, pessoal. Esse é o livro de Tessalonicenses e amanhã começa o segundo Tessalonicenses também, né? Então a gente vai ter uma boa caminhada aí. Deus tem falado bastante com a gente e tem sido bastante trabalhoso essa semana. Mas graças a Deus que a gente está caminhando muito bem. Vamos orar então? Vamos pedir ao Senhor que faça com que toda essa palavra seja inscrita no nosso coração e nós possamos praticar essa palavra nas nossas vidas. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra que é viva, eficaz e cortante como uma faca de dois gumes. Obrigado, Deus, porque o Senhor, essas escrituras foram inspiradas por Ti, foram inspiradas a homens para escreverem essa palavra, que é algo que traz tanta edificação, instrução e consolo para as nossas vidas. Obrigado, Deus, pelo Teu amor, pela Tua graça e que o Senhor continue a nos guiar através da Tua palavra. Oramos agradecidos tudo isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bom, pessoal. Terminamos mais um livro e amanhã a gente começa outro, tá bom? Então eu despeço aí dos irmãos, na graça e na paz de Paulo, não de Paulo não, do Senhor Jesus, né? Amém? Deus abençoe, pessoal. Tenha uma ótima quinta, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau, pessoal.